Olá, aluno! Nesta aula, vamos fazer alguns exercícios a fim de exemplificar como este assunto é cobrado em concurso. Neste exercício, vamos avaliar a conexão condicional. Temos as proposições. P. Estudar é fundamental para crescer profissionalmente. Q. O trabalho enobrece. Observe que nenhum valor lógico está atribuído às proposições simples. Continua a questão. A afirmação, seu trabalho não enobrece, ou seja, não que, então estudar não é fundamental para crescer profissionalmente. Não P. E, com certeza, é falsa como? Observe que a questão vai trabalhar o valor lógico das proposições simples. Pode-se colocar a expressão na forma abstrata, não que, então não P. Vamos analisar as opções. Nesta opção, está se propondo que P é falso e Q é falso. Nossa expressão não P, não que, então não P é falsa. Então temos que é falsa e não que é verdadeira. P é falsa, então não P é verdadeiro. Logo, a expressão seria verdadeira e não falsa. Esta expressão está errada. Vamos à opção B. Temos a expressão no enunciado não que, então não P. A opção B considera que P é verdadeiro e que é verdadeiro. Portanto, não que é falso e não P também é falso, o que faria a expressão no enunciado ser verdadeira. Portanto, esta opção está errada. Vamos para a próxima opção. Nesta opção, consideramos a afirmativa do enunciado. Não que, então não P, é falso. Considerando a proposta da opção que P é verdadeiro, ou que P é falso e Q é verdadeiro, então nossa expressão fica não que é falso e não P é verdadeiro. Portanto, a expressão dá como valor lógico verdadeiro, o que contraria o enunciado. Portanto, esta opção não atende, a opção está errada. Vamos fazer uma análise na letra D. Considerando a afirmativa do enunciado, não que, então não P, é falso. Para os valores lógicos propostos por esta opção, temos P é verdadeiro e Q é falso. Então, nossa expressão fica não que é verdade e não P é falso. E nossa expressão fica se verdadeira, então falso, a nossa expressão atende às condições do enunciado, sendo considerada falsa, e D é a resposta correta do nosso problema. Exercício. A negação da proposição A, simbolizada por não A, será falsa se A for verdadeiro, e será verdadeiro se A for falso. Então, para todas as possíveis valorações verdadeiro ou falso atribuído às proposições A e B, é correto concluir que a proposição não A, então não B, então B, então A, possui exatamente. Bem, esse tipo de questão nós temos que fazer a tabela verdade. Como são duas proposições, a nossa tabela verdade terá 2 elevado a 2 linhas. Então, estou colocando aqui nas colunas A, B, não A, não B, a parte do se então, a primeira parte, a conclusão do se então e a expressão toda. Então, colocamos aqui nas colunas toda a nossa expressão que nós vamos avaliar. Então, na coluna A, colocamos todas as opções que eu tenho para A, de combinações de A e B. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora, na coluna não A, eu inverto os valores que eu coloquei na coluna A. Então, verdadeiro passa a ser falso e falso passa a ser verdadeiro. E na coluna não B, inverto os valores que eu coloquei em B. Então, vamos lá, para a tabela toda está mostrado aí.
Então, seguindo as regras do C, então, vejam, não A, então não B. Isto aqui só vai ser falso em uma condição, quando não A for verdadeiro e não B for falso. Então, eu vou ver aqui, não A verdadeiro, está aqui, e B falso. Então, aqui será falso. Todo mais será verdadeiro. B, então A. Isso aqui só vai ser falso quando B for verdadeiro e A for falso. B verdadeiro, né? E A for falso. Cadê? A for falso. Está aqui, nesta coluna. Então, aqui é falso. Todos os demais, então, eu marco como verdadeiro, preenchendo a coluna. Então, olhando essa coluna daqui, né? Essa coluna. E esta coluna, se eu faço C, então o que? Vai dar tudo verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, passa a ser verdadeiro, né? E é verdadeiro. Portanto, isso aqui é uma tautologia, são 4 opções verdadeiras. Exercício. Considere as afirmativas abaixo. Primeira, o número de linhas de uma tabela verdade é sempre par. 2. A proposição 10 menor que raiz de 10 só e somente 8 for igual a 6 é falsa. 3. Se P e Q são proposições, então P, então Q ou não Q é uma tautologia. É verdade o que se afirma apenas... Bom, vamos examinar cada caso. Afirmativa 1. O número de linhas de uma tabela verdade é sempre par. Ora, o número de linhas de uma tabela verdade é sempre 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. Portanto, será sempre múltiplo de 2 e está correta a afirmativa. Afirmativa 2. A proposição 10 é menor que raiz de 10 só e somente se 8 for igual a 6 é falsa. Bem, raiz de 10 é aproximadamente 3 e qualquer coisa, porque 3 ao quadrado dá 9, raiz de 9 daria 3. Então, raiz de 10 é alguma coisa perto de 13 e alguma coisa. 8 igual a 6 é falso, então a primeira afirmativa, 10 menor que raiz de 10 é falso, se somente 8 for igual a 6 é falsa. Portanto, a proposição é verdadeira. Então, esta afirmativa está errada. Na afirmativa 3, P e Q são proposições. Observe, então, que se P, então, Q for verdadeiro, o ou e não Q já é verdadeiro. Então, vamos ver. Para P, então, Q ser falso, o P teria que ser verdadeiro e o Q falso. Ora, mas se o Q for falso, isso seria falso, não o Q seria verdadeiro. Portanto, isso aqui vai ser sempre verdadeiro. A afirmativa 3 é uma tautologia. Se a afirmativa é uma tautologia, isso aqui é verdadeiro. Então, olhando para as opções, eu só tenho a afirmativa 1 e a afirmativa 3 como verdadeiras. A afirmativa 2 é falso. Portanto, a minha resposta é a opção E. Resposta letra E. Exercício. Considere a seguinte proposição. Na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou não será eleito. Do ponto de vista lógico, a afirmativa caracteriza. Vamos analisar. Então, na eleição para a prefeitura, isso daqui, né, o candidato A será eleito. Então, seria o meu P. E aqui o meu OU. E aqui não será eleito, seria não P. Então, o que nós estamos analisando é P ou não P. Isso aqui, segundo a nossa tabela lógica, quando isso aqui for verdade, aqui é falso. Portanto, é tudo verdadeiro. Se aqui for falso, aqui é verdadeiro. Portanto, será verdadeiro. Então, nós estamos falando de uma tautologia. Então, a resposta seria a nossa letra B. Nesta aula, apresentamos alguns exercícios de concursos para identificarmos como os conceitos da lógica são perguntados
e como podemos abordar essas questões sistematicamente. Não existe improviso para responder às questões da lógica. E assim terminamos esta aula. Veja o texto, faça os exercícios apresentados ao fim de cada capítulo e até a próxima aula.